Eu quero lançar um desafio para você agora que acabou de entrar nesse vídeo. Quer ser um super comunicador? Quer ser alguém que se comunica com qualquer desconhecido? O desafio é o seguinte: você vai chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida e vai perguntar: qual foi a última vez que você chorou na frente de alguém? Calma, calma, eu não tô ficando louco. Existe uma explicação científica do porquê essa pergunta vai tornar você um super comunicador. E eu tenho certeza que quando você vê essa pergunta na tela, você já entrou em desespero. Afinal, que forma mais estranha se é uma conversa com alguém que você nunca viu na vida? Ninguém se sentiria à vontade de sair falando qual foi a última vez que chorou publicamente na frente de alguém. Mas durante esse vídeo você vai entender por que esse tipo de pergunta e esse tipo de conversa faz com que as pessoas se sintam muito mais conectadas com você. Porque, como vivemos na era da rede social, a comunicação tá definhando. Parece que as pessoas não querem mais comunicar. No máximo é um: e aí, como tá a vida? Ô, bora marcar aquele chopp. Ô, tá calor hoje, hein? E o clima, como tá? E o filho? Sabe aquelas conversas superficiais? Qual foi a última vez que você teve uma conversa verdadeiramente significativa com outra pessoa? No vídeo de hoje, você vai aprender a se tornar um super comunicador e conseguir se conectar com qualquer pessoa. Primeiro, por que isso acontece? Por que a gente está perdendo essa habilidade de se conectar e de conversar com outras pessoas? Isso está acontecendo porque cada vez mais a gente está menos preocupado sobre como o outro se sente, o que o outro gostaria de ouvir, sobre o que o outro gostaria de conversar. E cada vez mais a gente está preocupado em ter comunicações rápidas, como o exemplo que a gente viu de como está o dia, como está a família. E muitas vezes a gente acha que uma conversa é apenas uma conversa. Sendo que a ciência já mostrou que num diálogo, uma conversa que você está tendo com alguém, tem muito mais do que uma camada. Tem pelo menos 3 camadas que fazem com que você consiga se conectar com aquela pessoa que está ali do seu lado, que façam com que vocês realmente falem a mesma língua. E para entender isso, eu vou colocar até algumas animações durante o vídeo para ficar mais simples de você visualizar quais são essas 3 camadas de uma conversa e como isso vai ajudar você a ser um super comunicador. Para entender essas camadas, imagine a seguinte situação. Já aconteceu de você desabafar com alguém, abrir teu coração, contar tudo que estava ali guardado e a pessoa começar a te dar soluções? Sendo que tudo que você queria era só ser escutado, era ser ouvido verdadeiramente por essa pessoa? Por que isso acontece? Porque você falou numa camada e a pessoa interpretou numa outra camada. Quais são as 3 camadas para você conseguir ter uma comunicação eficaz? A primeira camada é uma conversa prática. A segunda camada é a conversa emocional. E a terceira camada é a conversa social. Cada uma dessas camadas tem um objetivo. Por exemplo, a camada prática é quando você fala de um problema e você quer uma solução. Cara, cadê minha chave? A pessoa fala: sua chave está aqui. Pô, muito obrigado. Como eu resolvo esse problema matemático? Ó, você resolve assim. Preciso de uma solução do que fazer agora que eu perdi o emprego. Ó, a solução é essa. Isso são conversas práticas. Conversas práticas são focadas em solução. Então, quando alguém está pedindo para você uma solução, está perguntando sobre um determinado problema, você deveria dar uma solução prática. Como identificar isso? Se a pessoa fala como eu, por que eu, preciso de... Se a pessoa faz uma pergunta que existe uma resposta objetiva, então dê uma resposta objetiva. Você vai estar conversando na mesma camada que essa pessoa. Por que acontece muitos problemas, às vezes, com o casal? Que a mulher chega, por exemplo, na camada emocional, a mulher ou o homem, tá? Sem discriminação. E fala assim: ai, meu dia foi tenso, meu patrão não me valoriza. Aí um deles ergue a mão e fala assim: é só você pedir demissão. Conseguiu perceber o choque que aconteceu? Veio uma ideia, uma comunicação na camada emocional e o cara respondeu na camada prática. O que isso ocasiona? Choque de comunicação, ninguém se conecta e cada vez mais as pessoas vão se afastando. Então vimos que a primeira camada é a prática, a segunda camada é a camada emocional, que é quando a gente fala voltado para os nossos sentimentos, quando a gente quer expressar para o outro o que a gente está sentindo e espera que o outro entenda o que a gente esteja sentindo e nos ajude de alguma forma. Então, quando a gente está falando na camada sentimental, em vez de você dar uma solução para outra pessoa, essa camada ela é muito profunda. Simplesmente escutar, perguntar como ela se sente e demonstrar o seu sentimento vai fazer com que você se conecte com essa pessoa e, aos pouquinhos, se tornando um super comunicador.
Mas, além da camada prática e da camada emocional, nós temos a terceira camada, que é a camada social, que é focada em relacionamento e focado na sua identidade. Vamos entender ela um pouco melhor. Na comunicação social, nós estamos falando sobre o todo, sobre o grupo, o que nós iremos fazer, como nós resolveremos esse problema. Você inclui a outra pessoa de forma mais prática, porque no emocional eu quero saber como eu me sinto, como o outro me sente. Na prática, como a gente resolve. Na social, é o que a gente entende sobre isso. E entender essas três camadas ajuda você a evitar os problemas como a gente citou no relacionamento anterior. Porque quando você está falando numa camada e a outra pessoa está interpretando em outra camada, a tendência é que a conversa não se encerre, que a conversa gere problemas, brigas e discussões. Então agora que a gente já entendeu essa camada, vamos entender mais na prática, para não ficar muito teórico, parecendo aqui que a gente está numa pós-graduação. Vamos lá, vamos ver isso na prática então. A gente vai ver uma cena do seriado Eu, a Patroa e as Crianças. E a gente vai ver que a esposa está querendo ali conversar na camada emocional, enquanto o Michael Kyle está ali na camada social, assistindo um jogo. E depois essa situação se inverte, e note como a comunicação não flui, eles arranjam problemas, mas a gente vai ver depois, no final, como que eles conseguiram se conectar na mesma camada. É interessante ver esse vídeo, que a gente consegue ver de forma prática esse problema acontecendo. Dá uma olhada. Michael! Olha, eu tentei me comunicar, mas as crianças têm as suas próprias atividades. Ah, tá legal, Michael. Eu desisto. Eu não discuto mais, não. Uhum. Eu só peço que me faça um favor. Claro, meu bem. Ni para shinaha maha. Uhum. Isso, vamos, vamos! Você concorda com isso? Pra mim tá ótimo. Ai, que bom, amor! Eu vou esperar com tanta ansiedade. Vai ser tão divertido, você vai adorar! O que essa mulher falou, Ah, ele hein? não fez isso. Ele fez? Ah, não fez, não. Menina, você sabe que os homens não escutam, são todos iguais. Gretchen, olha, é uma questão de comunicação. Não fure os pneus dele, não vai pagar sua fiança. Olha, escuta, me conta tudo, tá? Você tá tão agitada, me dá os detalhes, menina. Jay, posso falar com você? Ah, tá, claro. E aí? Pode fazer isso pra mim? Tá, claro, tudo bem. Legal, eu tô ansioso pra fazer isso. Eu também. Nossa. Gretchen, olha, eu te ligo depois, tá? Não, peraí, você ouviu... Não, esquece. O que foi que ele disse? Percebeu que interessante? Então, só de entender as camadas de comunicação, você já deu o primeiro passo para se tornar um grande e um super comunicador. Agora, para você avançar um pouco mais e conseguir desenvolver essas camadas, você precisa se tornar especialista em algo extremamente importante. Especialista no quê? Especialista em fazer boas perguntas. Meu querido, se você quiser obter boas respostas, boas conexões, você precisa aprender a fazer boas perguntas. O que é uma pergunta ruim? Uma pergunta ruim é uma pergunta que vai te dar uma resposta de sim ou não, uma resposta superficial. Que horas são? 10 horas. O clima está quente hoje, né? Sim, está quente. Reparou que são todas respostas superficiais? Se você perguntar, fala, qual o clima que você mais gosta? Você vai falar, eu gosto do frio. Poxa, por que você gosta mais do frio? Ah, porque no frio eu saio com a minha família. Reparou que a pergunta certa mexe nas camadas de comunicação a tal ponto que a pessoa vai se aprofundar no relacionamento com você? Lembra da pergunta que a gente viu no início do vídeo? Qual foi a última vez que você chorou na frente de alguém? Esse é um exemplo de uma pergunta tão profunda, tão emocional, que vai fazer com que a pessoa abra seu coração e relembre de um momento com você. Por isso ela é uma pergunta tão poderosa. Então, um super comunicador, além de conhecer as 3 camadas, ele sabe fazer perguntas impactantes, perguntas que geram resultado. Em vez de você ficar focado em perguntas superficiais,
Faça perguntas sobre como você se sente em relação a isso, o que te motivou a me contar isso, como nós poderíamos encontrar uma solução adequada, como você se sente em relação a esse assunto. Fazer esse tipo de pergunta vai fazer as suas conversas com amigos, com alguém do seu relacionamento, até mesmo no trabalho, serem muito mais significativas, muito mais claras e, com certeza, quem te conhece vai falar: rapaz, o menino não tá inteligente, me conectei com ele e nem sei o que aconteceu. Então, saber fazer boas perguntas é essencial para você conseguir se conectar com quem você quiser. Para a gente ver isso na prática, a gente vai ver agora a história do cirurgião Before e Day. Esse cirurgião, ele era um cirurgião especializado na área de próstata, o que já é um assunto muito delicado para muitos homens. E toda vez que alguém ia fazer a consulta, grande parte das vezes ele falava: viu, você não precisa de cirurgia. Tá? Tem tratamentos menos invasivos, mais seguros. Você não precisa de cirurgia. O que acontecia? O cara voltava no dia seguinte, queria pagar e queria fazer a cirurgia. E ele não estava entendendo porque mesmo ele como médico alertando os homens de que não precisava de cirurgia, eles queriam cirurgia mesmo assim. Aí ele passou a mudar a abordagem. Em vez de falar que eles não precisavam de cirurgia, ele começou a mudar. Ele faz uma pergunta: o que esse diagnóstico significa para você? Porque quando ele falava que o cara não precisava de cirurgia, o cara ignorava completamente e ia fazer. Quando ele passou a perguntar o que esse diagnóstico significa para você, os homens começaram a contar que um perdeu o pai muito novo por causa de câncer de próstata e por causa do medo ele queria fazer cirurgia porque era mais garantido. O outro começou a contar que ia ter medo do que os amigos dele iam pensar se ele soubesse que tinha câncer de próstata e que não tinham feito cirurgia. Todos eles demonstraram que tinham algum medo, alguma preocupação e por isso queriam fazer a cirurgia o mais rápido possível. Mas ele só conseguiu perceber isso quando ele passou a fazer perguntas significativas, quando ele parou de ficar deduzindo, de ficar na camada lógica, enquanto todos os pacientes estavam na camada emocional. Notou como até no trabalho identificar as camadas e fazer perguntas significativas vão transformar você num comunicador incrível? É, meu amigo. Depois, deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui vai mudar a tua vida. E agora, voltando ao início do vídeo, chegou sua vez de pôr tudo isso em prática. Pega pra uma pessoa que você não tem muita intimidade, ou se você tiver coragem mesmo, bater no peito e falar: eu sou comunicador. Chega para uma pessoa desconhecida e pergunta: qual foi a última vez que você chorou na frente de alguém? Essa pergunta já foi comprovada cientificamente que ela ativa sinapses no nosso cérebro, que vai fazer com que a gente relembre esse momento e fique num estado mais emocional. Vai ser possivelmente uma das conversas mais significativas que você vai ter esse mês. E com certeza, isso vai ser o primeiro passo para você se tornar um super comunicador. Mas agora deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Gostaria de aprender mais como ser um super comunicador? Aprender outras técnicas? Gostou desse formato? Prefere um formato de eu mostrando slide? Ou você pode ver outros vídeos no meu canal que são até mais técnicos e mais longos? Quero saber sua opinião para que eu continue publicando vídeos aqui no YouTube tão significativos quanto esse. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.